Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje que promete ser um dia de emoção, o último dia de janela, mas a gente teve uma reviravolta aí, porque a CBF vai abrir a janela novamente no dia 1º de abril. A gente vai falar muito aí sobre essa situação. O Vasco, que tem negociações em curso, tanto para abril como para o meio do ano. E hoje o dono da SAF do Botafogo, o John Textor, bateu o martelo e colocou um ponto final na situação do jogador Marlon Freitas. Perfeito? Então a gente vai falar muito sobre essa situação desse atleta e de outros jogadores aí que podem pintar no Vasco da Gama nos próximos meses. E hoje tem jogaço em São Januário, Vasco da Gama e Água Santa. Todos os caminhos te levam ao estádio Vasco da Gama para ver aí mais um show de bola aí de Dimitri Payet. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, por gentileza, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aqui para o nosso vídeo. Pessoal, vamos começar falando sobre o jogo, porque é o seguinte, o Vasco, do nosso Ramon Dias, chega para esse confronto no melhor momento do Ramon Dias no Vasco da Gama. O Vasco está 7 jogos invicto, isso mesmo, uma sequência de 4 vitórias consecutivas. E o Vasco quer apagar aquela imagem ruim dos 2 últimos anos, quando o Vasco saiu na segunda fase aí da Copa do Brasil. Para isso, o Vasco da Gama quer repetir a boa atuação contra a equipe do Marcílio Dias, diante hoje do Água Santa. O Água Santa, que não vive um bom momento, foi eliminado aí do Campeonato Paulista, num grupo que tinha o Palmeiras, que tinha a Ponte Preta e o Guarani, e o Vasco da Gama ontem, né, foi confirmado que o Zé Gabriel volta à equipe titular. É a única mudança com relação àquela equipe que deu show no jogo contra a Portuguesa da Ilha, do Governador. E o seguinte, o Scola, quem diria, vai para o banco, porque a cabeça do nosso treinador, o Zé Gabriel, é titularíssimo. Então, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel e Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Galdames, Paê, Adson e Vegete, certo? A única mudança aí, né, é realmente a situação do Zé Gabriel. E ataque mantido lá, ele gostou do Adson, jogando lá do lado do Vegete. Eu também. Bom, vamos falar aqui sobre movimentações do mercado da bola, pessoal. Vamos lá, essa situação do Maicon, tá? O futebol, gente, ele é muito dinâmico. Então, o Maicon pode deixar o Vasco da Gama nas próximas horas? Pode. Mas a tendência é que o Maicon permaneça no Gigante da Colina, mesmo contra a vontade dele. Hoje, pela parte da manhã, a gente foi apurar e confirmou que o Maicon quer deixar o Vasco da Gama nesse último dia de janela. Inclusive, ele está acertado, realmente, o contrato de 2 anos com o Vitória. A princípio, o Maicon está relacionado para o jogo de hoje, mais tarde. O Maicon está relacionado.
Isto porque o Vasco não respondeu à proposta aí que o Vitória da Bahia mandou. Então, vai me pegar muito de surpresa se o Maicon deixar o Vasco da Gama, uma vez que ele foi relacionado para a partida de hoje mais tarde. Então, a tendência é que ele possa ficar aqui no Vasco da Gama. E outra coisa, contrato do Maicon até dezembro, né, desse ano. Então, para o Vasco, se for para liberar o jogador no meio do ano, ou agora em abril, a gente vai explicar que a janela vai reabrir, tudo bem. Agora, o Vasco, nesse momento, não pode abrir mão de jogador importante, por quê? Principalmente na zaga. E a gente tem poucas opções, porque o Ramon Dias está jogando com 3 zagueiros, ele joga ali com o Medel, com o João Vitor e com o Léo Pelé, aí no banco fica o Robert Rojas e fica também o nosso bravo Zé Vitor. Então, é complicado. Medel vai muito para a seleção chilena esse ano, ano de Copa América, então a tendência é que o Maicon fique aqui no Vasco da Gama. Sobre a situação de reforço, né? Tem muita gente que fala: não chega ninguém, o Vasco não contrata ninguém, né? O seguinte, ao contrário disso, ontem a gente tomou conhecimento aí, pessoal, que o Vasco foi a quarta equipe que mais investiu no futebol no Brasil. O Vasco gastou aí 120 milhões. E desses 120 milhões de reais, o Vasco da Gama foi a quarta equipe que mais contratou no Brasil. O Vasco só ficou atrás do Cuiabá, que contratou 11 jogadores, e do Botafogo e do Corinthians, que respectivamente contrataram 10 jogadores. Ah, Laureano, que só chegou refúgio, desculpa. João Vitor não é refúgio, Adson não é refúgio, o próprio Galdames foi um belíssimo jogador, Esforza, vieram jogadores aí muito bons aí, e prova disso que o Vasco só perdeu um jogo neste ano. Ontem chegou o Cleiton Silva, certo? Aqui no Vasco da Gama. Ele se colocou à disposição para atuar já no jogo contra o Nova Iguaçu. Porém, o Vasco tem até hoje para poder inscrevê-lo aí, para poder registrá-lo no BID. A informação que a gente tem é que realmente o jogador vem em definitivo e o Vasco pagou 3 milhões de euros pelo atleta junto ao Casa Pia, tá? Havia saído uma informação que era uma opção de compra, mas o Vasco pagou 3 milhões de euros para o jogador ser liberado. E sobre essa situação da janela, Laureano, tu vai começar a ficar falando de reforço de novo? Pois é, a CBF, né, ela determinou que a janela será aberta agora no dia 1º de abril, ou seja, falta menos de um mês para a janela reabrir. E ela vai fechar no dia 18 aí de abril. O objetivo é para não deixar alguns jogadores que atuaram os estaduais sem clube. Então, no âmbito doméstico, tá? O Vasco vai poder contratar jogador do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, tá? Negociações domésticas. Laureano, se o jogador for estrangeiro, atuando aqui no Brasil, sem problema nenhum, tá? O jogador que tiver desempregado também nesse período pode participar aí das negociações. Bom, hoje, o John Textor colocou um ponto final nessa situação do Marlon Freitas aqui no Vasco da Gama. E ele foi muito tácito, né? O proprietário da SAF do Botafogo rechaçou a saída aí do Marlon Freitas, né? Especulado aí no Vasco, e disse ele não vai a lugar nenhum. Informação que saiu agora na parte da manhã, né? Então, nessa situação toda, a gente não sabe de onde que o Lucas Pedrosa e o Vene Casagrande tirou isso, certo? As negociações que tiveram, o que pode ter acontecido nessa situação, foi o Vasco da Gama ter aberto negociação com o empresário e o empresário não ter passado a situação da proposta para o Botafogo, porque geralmente
se procura primeiro ao empresário, o empresário leva a proposta para o clube. Bom, agora vale ressaltar que essa janela de meio de ano é a janela mais importante aí do Vasco da Gama, né, dos clubes brasileiros, e alguns nomes pintam aí com força, né, como é a situação do TT, como é a situação do Naitan Andrés, do o próprio Felipe Coutinho, tá? Só existe duas possibilidades para o Felipe Coutinho hoje, que rescindiu o contrato lá no mundo árabe, ou é a Major League Soccer, ou voltar para o Brasil, porque não tem mais mercado na Europa, certo? Então, é o seguinte, os últimos anos do Coutinho foram anos aí de empréstimo, então, nomes aí que vão ganhando força aí nos bastidores do Vasco da Gama. Aurélio, eu não acredito que venha. Patamar para o Vasco hoje é de Mikli Payet, um jogador que foi titular de seleção francesa, a maior seleção aí dos últimos 10 anos do mundo, né? Um jogador que não foi à Copa do Mundo porque teve uma lesão, mas que participou de Euro. Esse é o nível do Vasco da Gama hoje. As portas de qualquer jogador do mundo estão abertas para o Vasco da Gama, porque o Vasco, né, hoje tem condição de manter 1,5 milhão Payet, né? Jogadores como o Medel, são jogadores aí conhecidos internacionalmente. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!